Mais um programa Saúde em Foco está começando e hoje nós estamos recebendo a nutricionista Fernanda Marquezini. Ela vai falar sobre alimentação, sobre a qualidade dos alimentos e o que a gente tem que fazer no dia a dia para ter uma saúde mais assim, bem cuidada. Fernanda, obrigada por sua presença aqui e para mais um programa de informação à nossa população e as pessoas que gostam de saber de saúde, porque você é especialista nisso, né? Obrigada, Sônia, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de nutrição, saúde e longevidade, né? Que é o que está em pauta hoje, isso daqui. Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal. Se a gente não cuidar da nossa alimentação, nós não conseguimos viver muitos anos, não é verdade, Fernanda? Então, tá ligado diretamente essa questão da longevidade. Então, quanto melhor comemos, mais os nossos anos são prolongados isso daí. Então, o consumo de alimentos mais industrializados, mais químico, diminui os nossos anos de vida. Então, a nutrição e equilíbrio está muito relacionada a viver mais e viver bem. Viver bem. Então, por isso que fiquem atentos aí às dicas. Agora, a gente vai começar falando sobre o café da manhã. Porque a primeira refeição do dia nós passamos 8 horas dormindo, estômago, aparelho digestivo vazio, aí a gente acorda. Então, qual é a dica para o café da manhã? Porque não é todo mundo que tem lá aquela mesa maravilhosa que a gente vê em revista, em televisão, cheia de frutas e não sei o quê. Mas o básico, o que seria, Fernanda? Então, o café da manhã é a principal refeição do nosso dia, né? É onde a gente vem do jejum noturno, onde nossos hormônios são metabolizados na madrugada. Então, colocar combustível no meu corpo assim que eu acordo é muito importante. Então o café da manhã teria que ser uma refeição em equilíbrio, onde eu tenho todos os grupos alimentares, onde eu tenho as proteínas, os carboidratos e as minhas fontes de fibra. Não precisa ser difícil, precisa ser completo. Então, dentro desses grupos, nas proteínas, por exemplo, eu posso consumir leite, eu posso consumir o ovo, eu posso consumir o iogurte, o queijo. Dentro dos carboidratos, eu posso consumir pão, torrada e as frutas aí das mais variadas possíveis. Então, desse casamento aqui dos 3 grupos, a gente pode fazer uma vitamina, que vai o leite, que é uma proteína, uma fruta, e bate com cereal, que é um carboidrato. A gente pode fazer um pão com ovo e comer uma fruta separada. Então, não precisa ser difícil, não precisa ser muito elaborado, café da manhã de comercial, mas precisa ser equilibrado. E é extremamente importante a gente fazer essa refeição. Porque, como eu disse, a gente vem de um jejum noturno, que eu preciso repor os meus nutrientes para começar o meu dia. Então, tem um ditado que a gente fala que tem que ser o café da manhã de rainha, o almoço de princesa e o jantar de plebeia, porque de manhã é onde eu preciso mais das substratos nutricionais para o meu corpo. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de passar essa informação, que você respondesse, é sobre o leite. Porque nós temos o leite integral, o semidesnatado e o desnatado. Existe uma diferença aí apenas na gordura? Eu posso tomar qualquer um, a criança pode tomar, o adulto pode tomar o que seria melhor ou é tudo igual? Eles têm essas classificações de integral, semi e desnatado pelo percentual de gordura que cada um compõe. O leite integral é um leite mais rico, onde ele tem um pouco mais de vitaminas na composição. E aí a gente vai desnatando, a gente vai perdendo algumas vitaminas, em especial vitamina A, por exemplo. Só que tem determinadas patologias que não dá para consumir todos esses leites. Por exemplo, o obeso, o hipertenso, quem tem colesterol alto, então deveria consumir o desnatado. A pessoa que não tem nenhuma patologia, a criança, é melhor que consuma o leite integral, onde ele mantém essas vitaminas de forma íntegra, isso daí. E aí quem tem a patologia de intolerância, a gente solicita e pede que use o sem lactose, que o mercado já tem hoje, mas só para as pessoas que têm a patologia. Então, às vezes é moda usar leite sem lactose, não tem necessidade se você não tem essa intolerância e patologia. Exatamente. Né? Uma outra pergunta que as pessoas têm curiosidade é sobre o ovo. O ovo é um alimento completo, né? Mas tem o ovo de granja, o ovo branco, o ovo caipira, o ovo que a gente compra da galinha que vive solta. Então, qual a diferença? E tem a diferença de preço aí também. Então, qual é a dica, Fernanda? Então, o ovo é o alimento mais completo que a gente tem em questão de proteína, né? Proteína e vitaminas em especial.
A diferença é que a galinha que eu estou em granja, ela come ração, então tem corante, tem conservante, e isso acaba passando para o ovo também. E a galinha que vive solta, ela consome os alimentos, né? Ela consome verdura, ela consome cereais. Então, nutricionalmente, a galinha que vive solto, o ovo dela é melhor. Isso daí. Então, por isso até é mais caro, porque demora para ser produzido. O ovo de granja, ele produz em larga escala. Então, se nós pudéssemos optar por ovo caipira, que é aquele que a galinha cisca o chão e come os alimentos, é melhor. Nutricionalmente falando, ele tem muito mais rico em vitaminas, em especial vitamina A e colina, que é uma vitamina para a saúde dos olhos. Porque a gente vê, inclusive, na casca, né? O de grande, ele é branco, a casca é branca. E o que é da galinha caipira, aquela galinha só, você vê uma casca um pouco mais dura e ela é mais rosada. Então, ali a gente já percebe uma diferença. Exato. Agora, uma outra coisa, Fernanda, que seria interessante a gente falar, é sobre as 3 alimentações, porque nós temos o café da manhã, nós temos o almoço e nós temos o jantar. Tem gente que almoça, toma café, almoça e janta. Ponto. Tem gente que belisca no meio. Então, o que é mais saudável? O que a nutricionista Fernanda pode falar sobre isso? O ato de beliscar. Então, o correto é nós fazermos as 3 principais refeições do dia, né? Tem pessoas que são muito mais ativas, têm o dia muito mais agitado, pratica atividade física, é importante ela fazer os intervalos. Então, assim, não é regra, né? As pessoas que têm um estilo de vida mais calmo, mais tranquilo, só as 3 principais refeições elas suprem. Então, depende da necessidade de cada um. Essa não é uma regra padrão ouro. Certo. Então, depende do estilo de vida de cada um. O correto não é beliscar. E sim você ter os intervalos, uma refeição também em equilíbrio, em contrabalanceando as outras refeições principais do dia. Você falou equilíbrio. Então, agora o que a gente ouve é o seguinte: não, se eu tomo café e não como alguma coisa entre 10, e eu entro para almoçar com muita fome, aí eu exagero. Aí não tem moderação, aí é um problema. Então, aí falta a questão do equilíbrio, porque provavelmente a pessoa não deve ter tomado um café da manhã correto, aí ela já está com fome lá no intervalo da manhã, ela belisca e aí ela chega desesperada para almoçar. Então, o erro já começa lá desde o café da manhã, certo. Porque lá faltou o equilíbrio, os 3 grupos alimentares, para chegar nas próximas refeições melhores. Entendi. Então, o equilíbrio e o bom senso ao longo do dia é o que vale para a gente ter uma alimentação especial mesmo ao longo do dia. E não engordar tanto, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então é um bom café da manhã, um bom almoço e um bom jantar. Exatamente. Fim, exatamente. Né? Fernanda, outra coisa muito que a gente discute muito é o exagero de sal nos alimentos e o exagero de açúcar nos alimentos. Principalmente no Brasil, a gente percebe esse exagero. O sal e o açúcar... Então, são 2 ingredientes muito perigosos e perigosos e muito caracterizados nos alimentos industrializados em especial. Por quê? Eles potencializam o sabor. O sal, em especial, potencializa o sabor e é como conservante dos alimentos industrializados. E o açúcar, ele dá a sensação de prazer e bem-estar na papila gustativa, que manda informação para o cérebro, então dá aquela sensação de conforto. Só que são 2 ingredientes muito perigosos, que faz você ter essa coisa do vício, querer sempre comer mais e mais e mais. Só que eles trazem sequela em consumo excessivo. O sal, retenção hídrica, alteração de pressão arterial, e o açúcar, ganho de peso, diabetes e aumento de triglicerídeo. Então são 2 ingredientes que os alimentos têm bem perigosos, que a gente precisa ficar bem atento. No consumo. Agora, isso daí está no rótulo dos alimentos. Então, o rótulo é muito importante a gente observar, apesar de que eles usam uma letra bem pequenininha, não é, Fernanda? Então, hoje a Anvisa ele já mudou os rótulos dos alimentos. Hoje ele tem uma lupa nos rótulos, descrevendo o que ele tem de mais em excesso. Alimento em alto teor de açúcar, alimento em alto teor de sal. Então, isso hoje é necessário, obrigatório já colocar. Está na frente das embalagens e já está valendo. Certo. Então, se prestar atenção no supermercado, vamos supor um chocolate. Um chocolate, hoje você vai lá, ele tem uma lupinha e está escrito alto teor de açúcar. Então,
Então, você já está em estado de alerta, você já está consciente consumindo o alimento que tem essa quantidade. E tem que ficar prestando atenção no verso dos rótulos também, porque às vezes o açúcar muda de nome, que a gente fala, o açúcar está disfarçado. Então, às vezes ele pode estar descrito como maltextrina, dextrose, açúcar invertido. Então, é importante a gente saber também o nome desses açúcares. Mas é tudo açúcar. É tudo açúcar, só que de uma maneira química só diferente. Agora, o mel. O mel tem a sua qualidade, porque as pessoas perguntam muito. Aí o mel engorda, o mel faz bem, o mel adoça, o mel é açúcar. O mel é um alimento saudável, é um açúcar natural, então o mel faz bem isso daí, só que em excesso, essa sacarose do mel também vai ganhar peso, vai descompensar uma diabetes. Então, entre o açúcar branco e o mel, obviamente, só que também consumido em moderação. Em quantidade moderada. Agora, uma outra coisa que a gente vê é a água. Então, as pessoas falam assim, não, mas eu não tomo água, mas eu tomo suco, eu tomo refrigerante, eu como fruta. Isso daí seria um modo de ingerir líquido para o organismo. Teria algum problema? Seria, mas o correto mesmo é a gente tentar chegar pelo menos os 2 litros de água líquida, na forma líquida. Água e chá, isso daí. E o que vier de líquido das frutas vegetais, isso aí é lucro pra gente. Isso daí. Então, a conta hoje que a gente faz é no mínimo 2 litros e meio de água por dia. Para hidratar minha pele, meu cabelo, meus órgãos. E o que vier dos alimentos depois é a mais. Então a água tem que carregar a garrafinha. E em especial, porque aqui em Mococa a gente mora numa cidade muito quente e a gente tem perdas involuntárias dessa água, pelo suor, pela saliva, e então tem que fazer esse equilíbrio de fazer essa reposição. Então a gente não percebe que a gente está perdendo água e nessa perda a gente perde minerais. Então tem que repor muito além desses 2 litros, num ambiente muito quente como essa cidade. Porque tem gente que fala, eu não consigo tomar água, eu tomo muito pouco, né? É um problema. Agora, Fernanda, outra coisa que a gente ouve falar muito, eu tenho ouvido falar muito, é de dietas. Aquelas dietas assim, olha, sabe, eu estou fazendo uma dieta, acho que intermitente, não sei se é o nome. Mas o que você faz? Eu como, aí depois eu fico das 8 da noite a não sei quanto, sem comer nada, só água depois. Então, o que esperar de umas dietas tão radicais como essa? Esperar o efeito rebote, na verdade, tudo que é muito rápido volta muito rápido, né, Sônia? O jejum intermitente é um protocolo que você fica 12, 14, 16, 18 horas sem se alimentar, isso daí. Mas é um protocolo usado para quando você tem uma patologia específica e você tem data para começar e terminar. Então é muito comum o protocolo de jejum fazer com quem tem muito ataque epilético. Só. Nós, pessoas normais, que somos saudáveis, que praticamos atividade física, não faz sentido a gente ficar sem comer. Como é que eu vou ficar sem colocar gasolina no meu carro e colocar o carro para girar? Como eu fico sem me alimentar e quero fazer as minhas atividades e quero fazer o meu exercício, seu corpo vai começar a te dar sinais. Então você começa a perder massa muscular, é a sua primeira coisa, perder tônus muscular. Isso daí você começa a ficar fraco, indisposto. Então o seu corpo começa a te dar sinais de que está antifisiológico. Então, pessoas saudáveis, que têm um estilo de vida bom, não faz sentido o jejum intermitente. Porque, tudo bem, você pode até perder peso na balança, mas você está perdendo músculo, você está perdendo água, você não necessariamente está perdendo gordura corporal. Então, porque as pessoas inventam, né? Toda hora surge uma dieta, aquela ânsia de emagrecer, as pessoas fazem um absurdo. E, na verdade, eu não sei se a nutricionista concorda, está na moderação, porque tem gente que fala, olha, corta o carboidrato que você emagrece. Total. E aí? Pode? Quem vive sem carboidratos? Quanto tempo você vive sem carboidrato? Você vive sem carboidrato 4 semanas, 5 semanas no máximo, depois você tem volta a comer. Então tudo que você priva seu corpo, depois ele te dá efeito rebote. Não existe essa coisa de nunca mais comer, isso daí. Por isso é que a gente usa na nutrição muita coisa do equilíbrio, moderação. Então, pode-se comer o carboidrato dentro de que esteja dentro da conta para você. Então, tudo que é muito extremo, a gente não aguenta, a gente não suporta. A pessoa volta depois a consumir e o corpo volta a dar efeito rebote, que é o ganho de peso, é o reganho de peso que a gente fala. É verdade. Outra coisa que engorda é o álcool, bebida alcoólica. Esse sim. Engorda, não engorda? Esse engorda
Então, muito. Então as pessoas também têm que tomar com moderação, porque o Brasil é o rei da cerveja, o pessoal ama a cerveja, mas a cerveja tem carboidrato. Sim, a bebida alcoólica, ela tem duas calorias que a gente fala, a caloria do álcool e a caloria do carboidrato. Então, normalmente as pessoas bebem que horas? À noite, sentada, parada, para depois ir dormir. Então, você coloca um alimento muito energético, de absorção muito rápido e não vai gastar depois. O que o seu corpo faz? Reserva imediatamente. E não se toma pouco, né? Muito. Quando cerveja não dá para tomar uma, né, gente? Só então gente é isso aí, né? Uma latinha de cerveja, para ter noção, equivale a 2 colheres de açúcar cristal. Equivale. Aí, ó, tá vendo? Bom, mas aí, bebida à parte, vamos falar dos adoçantes, porque tem muita gente que fala que o adoçante que a gente usa no cafezinho, ele não faz bem, né? Então, qual a quantidade que eu posso utilizar de adoçante, se é que eu posso usar o adoçante? Nós temos hoje no mercado 2 linhas de adoçante, a linha de adoçante química e uma linha de adoçante natural. A linha de adoçante química é uma linha feita em laboratório, os componentes dela são os mesmos derivados do petróleo, ele é bem químico mesmo, que é o aspartame, sacarina e o ciclamato, isso daí. E tem a outra linha mais natural, que é a sucralose, que vem da cana de açúcar, e a estévia, que é de uma planta. Então, quando for usar, com moderação, o estévia e a sucralose. Mas quanto menos adoçante eu puder usar nos alimentos, se eu tentar comer esses alimentos da forma in natura, melhor. Tentar tomar o café sem o adoçante para você poder apreciar o sabor do café. Então, tentar tomar o suco natural para poder apreciar o sabor da fruta. Então, quanto mais adoçante eu consumo, mais eu vou machucando as minhas papilas gustativas, você vai perdendo a palatabilidade para os alimentos naturais. Então, se for usar sucralose e estévia, mas quanto menos usar, melhor. Fernanda, agora falta a gente falar de a dieta para esportista, porque você recebe lá no seu consultório pessoas que praticam esporte. Então, para essa pessoa, eu não sei se é importante ver a idade, mas o importante é ver o que ela faz de atividade e manter uma dieta. Você orienta nesse sentido? Sim, importante. Praticante de atividade física, é importantíssima a nutrição. Assim, se eles não têm o combustível, o substrato nutricional energético correto, eles não praticam atividade de forma certa e corre o risco até de machucar, questão de nutrição muscular. Então, importantíssimo a gente saber a modalidade que está praticando, quanto tempo, quantos dias da semana, se é uma atividade de mais explosão, se é uma atividade de mais longa duração. Então, tudo isso faz a diferença para a gente montar o cardápio do atleta. Então, porque a pessoa que vive em academia, quase todo dia eu vou na academia para me malhar. Então, essa pessoa tem que ter uma alimentação diferenciada. Tem que ter uma alimentação diferenciada e o dia dela. E a gente percebe que as pessoas não se preocupam com isso, né? Exatamente. Sabe o que eu costumo falar? O que a gente mais faz? A gente mais come ou mais treina? A gente come 4, 5 horas no meu dia e treina 50 minutos. Então, para os 50 minutos dar resultado, que é onde eu estou lá fazendo força, explosão, eu preciso cuidar das minhas outras 4, 5 horas que eu estou me alimentando. Certo. Então, o esporte só vai ter resultado se o seu substrato, a sua baixa estiver correta, que é a nutrição. A nutrição, porque aí queima a coisa certa também. Queima, alimenta com a nutrição certa para a musculatura, recupera, evita a fadiga, tudo melhora. Que bom conversar com a Fernanda, né? A gente fica sabendo de tudo e passa essas informações para vocês aí que estão nos assistindo. Fernanda, para a gente fechar, eu gostaria que você falasse da alimentação do brasileiro, porque a alimentação básica do brasileiro, que o governo, que todo mundo se preocupa, é oferecer na mesa o arroz misturado com feijão, arroz e feijão. Porque isso daí, pelo que consta, é que vai dar uma substância importante para o corpo. Então, eu gostaria que você falasse às pessoas que estão nos assistindo, não é comer o arroz puro, precisa do feijão junto. Então, isso que eu gostaria que você comentasse. Esse casamento entre o arroz e feijão aí é super importante, eles não podem se separar. Os aminoácidos que tem no arroz não tem no feijão e vice-versa, então eles se complementam isso daí. Quando falta um ou outro, a gente precisa tentar substituir, mas não precisa substituir se nosso Brasil tem esse arroz e feijão para nos dar. Então, todos os dias seria importante todo mundo tentar consumir esse arroz e feijão. E aí complementar com vegetais, com as carnes e as verduras, mas
Miosina e metionina, que são 2 aminoácidos do arroz e feijão, eles se complementam. No arroz e feijão. E se tiver um ovinho também, que é um super alimento, lembre de dar para as crianças arroz, feijão. Se tiver um ovo, melhor ainda. Então essa é a grande dica da alimentação, que é o básico, né, Fernanda? Exatamente, é isso. Não é difícil alimentar bem, sabe? Não. Vegetais, frutas, arroz, feijão, o ovo, uma carninha, um frango, é muito tranquilo. É que a gente quer inventar moda. Inventar moda. Mas o básico funciona. E eu conversei uma vez com um professor da Universidade de Nutrição do estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Ele veio ao Brasil. Ele falou, gente, mas aqui no Brasil não há como a pessoa ter problema de alimentação. Eu vi caju, que ele foi para o norte, eu vi manga, eu vi banana, eu vi goiaba. Gente, tá aí para as pessoas comerem, né? Então ele fez essa observação e realmente, né? A gente tem por aí tudo, então isso daí é alimento. Exatamente. Né? Alimento é o que não tem ingredientes. Então. Esse é o alimento. Quando a gente pega o alimento industrializado, começa a ter ingrediente, isso não é alimento. Já é complicado. Alimento é aquele que tem um ingrediente só: arroz, feijão, ovo. Isso é o substrato da nutrição, entendeu? E a gente vive num país muito rico. Se for para Amazonas lá, quantidade de fruta, de vegetais exóticos, cheio de antioxidante, que a gente fica lá querendo consumir as frutas vermelhas dos Estados Unidos, e a nossa jabuticaba, e o nosso caju. Goiaba dá na beirada da estrada. Exatamente. Gente. É vitamina C. Exatamente, né? Perfeito. Fernanda, nós estamos encerrando aqui, e tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira colocar? Então, vamos aproveitar que é começo do ano, né? As pessoas gostam de meta, gostam de começar coisas novas, aproveitar para tentar mudar. E mude com cautela, mude com cuidado, não faça coisas restritivas, vá para o básico, é o básico que funciona. Então, comer bem, dormir bem e praticar atividade física é o tripé que eu mais assino embaixo. Fernanda, muito obrigada por você ter passado essas informações, e a gente marca uma outra vez para você vir aqui. Muito obrigada e, pessoal, até a próxima.